Uhul! Muito bom, muito bom. Aí as pessoas viram e falam assim, nossa, o Rodrigo e o Buriti estão com a mesma roupa, no mesmo lugar, daquele episódio anterior. É só publicar com 2 meses de diferença. Pô. Não, mas daí a gente fala que a gente só usa essas roupas e a gente só fica nesses lugares. Não é verdade? Exato. Né? É exato, isso. exato. É isso. Né? Muito bom, Buriti. É estranho. Tem recados aí? Novidades, recados novos e tal. Não, eu não falei no outro programa, mas tá, de novo, né? Tá acabando aqui o projeto do jogo, então tá muito corrido. Tô doido para lançar logo para poder falar de algumas experiências mais abertamente, né, do que a gente tem feito, assim, dos aprendizados. Estou negociando umas palestras aqui, estou tentando, vamos ver. Aí eu aviso se eu tiver alguma coisa marcada aqui em Portugal para palestrar, para falar, eu dou o toque. Uma coisa que é legal que eu não contei, sabe o que eu estou fazendo, Lemes? É novidade, não é evento, mas é novidade. Pelo trabalho, a gente tem uma parceria com uma universidade aqui, e eu estou, como professor convidado, ajudando no mestrado ali, um projeto de mestrado, bem legal. Que demais! Olha só que legal. Parabéns. E vai ser sobre usabilidade, heurística em games. Parabéns! Que legal! Depois traga mais informações para compartilhar com a galera, cara. É aquilo, mestrado, né? Vai demorar. Sim, mas mesmo assim, pô, muito massa, muito massa. Sabe o que eu fiz também? Não te contei. Eu mandei 2 livros nossos para a faculdade, deixei eles mandarem para a biblioteca lá. E legal, assim, legal, né? Foi bom porque eles estão em Leiria, que é o local que teve muito afetado pela chuva aqui, e a biblioteca deles foi bem afetada, então eu acabei doando 2 livros para eles, ajuda um pouco eles, e dei o livro para a mestranda que está tocando, ela deu feedback hoje que ela está quase terminando, adorou o livro, está gostando bastante. Olha só que show, cara. Muito bom, hein? Ó, nossos livros chegando em Portugal. Muito bom. É isso. A gente tem que pensar em escrever o próximo, né, Buriti? Temos material que já devia estar na rua, mas a gente não consegue. A gente não consegue. A gente, como se fala, a gente usa esse espaço aqui, gente, para conversar. Assim, se deixasse, a gente ia falar da nossa vida, como é que estão os gatos, como é que está o clima de Portugal, mas não, mas é foco. Do meu lado aqui, só queria deixar o recado do próximo evento, que é o Caipira Design Experience, o CDX. Okay. Isso aqui sai antes. Sai. É só fazer as contas do calendário, assim. Em Piracicaba. Ó, e vai acontecer dia 30/5 desse ano. E tem cupom Design Team 10 para você poder garantir o seu Você mora no interior de São Paulo e reclama que não tem evento? Não reclame mais, exatamente. Não reclame mais, porque tem evento. Rolar. Olha aí, vai rolar. E depois do CDX tem DEX, né? Na ordem CDX, DEX, o XConf, que agora é em setembro, né? Okay. E Design D&D em novembro, que já tem data também. É isso. Esse é o calendário. Mas é isso. Chega de blá blá. Vamos chamar nosso convidado? Vamos que o papo hoje é diferente. Tô curioso, hein? Vamos ver. Então, deixa eu ligar aqui as palmas. Thiago! Olá! Aí, Thiago. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite aí, Rodrigo, Rafael. Prazer estar com vocês aqui. Pô, o prazer é todo nosso, cara. Quando a pessoa aceita, a gente fica muito feliz, cara. Quer dizer, porra, olha só, hein? A gente continua tendo algum valor para as pessoas aceitarem conversar com a gente. Muito bom. Tava aqui só ouvindo vocês falar, já tava querendo entrar na conversa também. É isso. Tem que se controlar, Thiago. Nossa. Mas, cara, antes da gente começar, então, nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para a galera. Falar um pouquinho sobre você, por favor. Vamos lá. Então, bom, sou o Thiago Vieira. Meu background é técnico, eu fui programador durante muito tempo. Depois me tornei advogado, me tornei perito forense, me tornei empreendedor, fiz um exit no Brasil, não foi nada muito expressivo, não fiquei milionário nem nada disso, mas foi suficiente para emigrar para Portugal e com o sentimento de devolver para o ecossistema, devolver para a comunidade empreendedora, me tornei investidor anjo. Isso foi em 2018, quando eu emigrei para Portugal. Cara, e hoje a gente tenta aí dar umas palestras, né? Tá ouvindo o Rafael falar sobre palestra, a gente tenta aí, né?
participei de um TEDx Você recentemente. teve no TEDx, É isso, eu vi. é. Teve um amigo meu lá com você, o Marcelo. Ah, o Marcelo, claro, o Ventura, né? Exato. Exato, de inteligência artificial. O Marcelo é um amigão, gente boa demais. Boa. Muito legal. Que legal, cara. E, pô, não ficou milionário, mas tem uma experiência boa aí, hein? A gente está tentando, né? Tem uma experiência boa aí. É exatamente isso que a gente quer extrair aqui nessa conversa, né, Buriti? Sim, eu conheci o Thiago aqui, fui num evento com a galera, apresentado a ele e tal, ele me falou um pouquinho do que era que ele estava fazendo, porque o que ele tem aqui? Aí o Thiago explica um pouco melhor, e acho que é aí que eu queria entrar, porque ele me convidou para falar lá com a galera que ele ajuda. Ele tem uma incubadora aqui em Portugal, ele ajuda empresas, não só brasileiras, né, Thiago, mas também de outros países que falam português, a virem para Portugal, para que estão querendo investir aqui, trazer o seu negócio para cá. E aí é uma incubadora muito focada em segurança digital. Exato. Ele falou assim, cara, Rafael, você tem umas experiências aí, Embraer, essas coisas, né? Único e tal. Pô, vem falar como é que é aplicar UX para essa galera. E é um grande desafio, mano, porque é uma galera, como o Thiago se apresentou no começo, muito técnica mesmo. Quando a gente fala de desenvolvimento hard desenvolvimento, não é faço aplicativo, não. Assim, está falando de construir algoritmo, construir banco de dados, né? É algo que a IA não vai substituir, não tem como. Talvez, hein? Talvez. E aí, Thiago, fala um pouquinho de como é que é, e eu queria te ouvir e a gente debater um pouco sobre isso. Primeiro, né, você me chamou para falar, e eu acho que você deve ter percepção dessa carência dos empreendedores que estão construindo essas empresas nesse mercado, né? Então, me fala um pouquinho como é que ela é, o que você oferece para essa galera, quais são os maiores problemas que um investidor, um empresário encontra quando ele vai migrar, e por que você achava que UX design faz diferença para essas pessoas? Cara, vamos lá, Rafa. Então, assim, eu migrei para Portugal em 2018, né? E aí eu sempre trabalhei com startup desde lá do Brasil, tinha uma startup, enfim, e queria participar do ecossistema português. E aí fui primeiro trabalhar com essa parte de Startup Visa, né? A parte da imigração, ajudar os empresários brasileiros a vir para cá, montar uma startup e tal. E aí eu notei um gap, né? Que era vamos dizer assim, uma espécie de falta de empatia, tá? Com o empreendedor imigrante. Porque uma coisa é você nascer aqui e você empreender, né? Como você já está enraizado, né? Você já nasce com a cultura, né, do local, você já tem uma outra mentalidade, né? E a gente sabe que existe um choque cultural, Brasil-Portugal, né? O pessoal acha que às vezes é só virar a esquina, né? Às vezes, alguns até falam, pô, vou me mudar ali para o 28º estado brasileiro. Não é assim que funciona, né? É totalmente diferente. A gente que está morando aqui, né, Rafa? A gente pode falar bastante com propriedade sobre isso. É muito diferente a cultura. E eu acho que essa é uma das principais barreiras, né? Então, eu criei a Incubou, né, que é a incubadora que a gente está aí com o projeto já há 2 anos, com esse foco, né, com esse objetivo de ajudar os empreendedores com essa estrutura inicial, né, com essa parte de abertura de portas. Pô, eu cheguei aqui 7 anos atrás e não conhecia uma alma, não conhecia ninguém, não tinha um amigo, nada. Tem gente que vem aqui, tem amigo, tem parente, tem não sei o quê. Eu não tinha nada. E eu pensei, pô, preciso ajudar esse pessoal, primeiro com conexões, né, abertura de portas, e outra, a enfrentar esses desafios, né? Um deles é a cultura, justamente essa. E aí foi por isso que nasceu a Incubou. E aí nasceu o Cybertech Acceleration, que é esse projeto que você está falando aí, que foi onde a gente se conheceu. A gente fez um hackathon, né, por exemplo, para ajudar a criar soluções na área de segurança digital. E aí a gente chega nesse novo gap, né, nesse segundo gap aí, que você bem mencionou, que é o pessoal muito técnico. Cara, a maior dor hoje do empresário, eu acho que todos os empresários, tá? Mas o empresário de tecnologia, o empresário de cyber, essa dor ela é especial, acho que ela dói bem mais, tá? Que é como comunicar bem com o seu cliente, né? E aí eu acho que isso que você falou, e aí a parte do UX entra totalmente, tá? Tava ouvindo um vídeo hoje do Mal falando, né, Mal, que a gente conhece, né, Rafa, da Deploy? Sim. Falando sobre, por exemplo, o botão vermelho na tela. Não põe o botão vermelho na tela, cara. Você vai fazer o cara correr daquele negócio ali. Então, coisinhas básicas, né,
Que, tipo, pô, eu vou dar um exemplo que aconteceu real 2 semanas, tá? A gente está agora na segunda versão do programa de aceleração, já entregamos a primeira, e a segunda agora está muito focada em levar esses empreendedores agora até para o Vale do Silício, tá? Fazer aqui uma ponte mais Estados Unidos também. Então, eu vou colocar na equação esse ponto. E aí eu, entrei no site, eu sou da área de cyber. Eu não entendia o que o cara estava vendendo. Eu não entendia qual era o problema que ele resolveu. Eu falei, cara, teu site está ruim, cara. Tem que arrumar. E detalhe, eu não falei nada para ele do que ele tinha que arrumar. E esses dias eu entrei no site, já está completamente diferente. Ele absorveu aquilo e pensei, realmente. E assim, tá na cabeça dele, né? Para quem que ele fez aquilo? Fez para ele, né? Talvez se ele vai vender para pessoas que são do tipo da persona dele, do ICP dele, né? Aquilo, pode ser que funcione, mas se não for, né? E aí, daí como é que vai entender quem é que vai comprar isso aí? Então, eu acho que esse é o principal desafio, falando agora especificamente desse pessoal mais tech, né? Esse pessoal mais que tem esse background mais técnico aí. Acho que essa é a principal dificuldade, assim, como comunicar, né? Como traduzir aquele conhecimento técnico e fazer com que as pessoas entendam aquilo, o valor, principalmente o valor, né? Porque hoje é tudo sobre o valor. Se a pessoa não enxerga o valor, ela não vai comprar nada, esquece. Se ela não enxerga que aquilo vai resolver mesmo o problema dela, ou que ela vai ver algum benefício naquilo, é tudo sobre ROI, né? A gente vê muito vídeo disso, né? Mesmo que eu não consiga calcular o ROI, mas vai trazer um benefício próprio para mim, mesmo que seja uma satisfação pessoal, uma viagem, não sei o quê, não adianta, não vai vender. E é sobre vendas, né, cara? A maior dor de todo mundo, e o pessoal de cyber não é diferente, por isso que eu falei, acho que até é especial. É sobre vender, no fim, é isso, né? E aí, acho que o UX entra muito, muito forte nessa parte aí. Acho que venda sem UX acho que é um casamento necessário. E tem a retenção também, né, no meio desse processo, né? Porque lá no Hackathon eu vi muito isso, assim, era uma mistura grande ali, até os próprios mentores, né? Tinham outros mentores lá de mais técnicos de cyber do que eu. Todo mundo tem uma visão muito pragmática da solução que está entregando. E parece incrível, mas quando você vai ver, não é funcional, não é usual, né? Você não consegue deixar com que... Porque, no final das contas, a gente teve muito essa discussão, né? Você acaba tendo um papo quase de produto, Rodrigo, porque... Basicamente produto. Porque a pessoa acha que vai vender para outro engenheiro, né? Exatamente, cara. E ela chega na empresa... Fica num tom num idioma muito, cara. Uma das soluções que a gente tinha lá era tão técnica, mano, mas tão técnica que você não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Porque era quase um prompt gigante de... E por quê? Porque a pessoa... Mas o cara que estava desenvolvendo, a equipe que estava desenvolvendo, ela sabe, isso aqui tem muito valor. Eu falei, tá, mas você consegue convencer uma pessoa que não sabe usar isso, mas que ela precisa disso, né? Assim, ela precisa, a empresa dela precisa fazer isso aqui. Mas ela não sabe fazer. Ela não sabe usar. E aí começa a ter esse problema mais sério, né? E é uma visão de produto, de marketing. É muito interessante, porque dentro do contexto de startup, né, Thiago, é uma dor muito básica e de várias áreas numa coisa só, né? Porque não é marketing só, não é só branding. Eu fiz uma mentoria com 2 da incubadora que ele queria ouvir do logo dele que estava ruim. Mas eu acabei falando de muito mais coisa, né? Porque é isso, assim, o logo realmente era ruim. Mas o fato do logo ser ruim era irrelevante diante da dificuldade de comunicar. É a falta de uma visão sistêmica, né? Exato. É uma falta de uma visão sistêmica que envolve o que você falou, Thiago, experiência, produto, segurança. É uma estrutura monstruosa, né, que você tem que pensar. Não é só interface, né? Nunca. Não é, né? Não é só sobre interface. Cara, é uma ciência, né? Tem tanta coisa por trás aí, agora inteligência artificial também, né? Essa questão de, como que a IA vai enxergar o teu site, o teu produto, né? Como que... porque hoje a galera por exemplo, vai pesquisar não vai pesquisar no ChatGPT, né? Na IA. Quase ninguém mais está usando o Google para pesquisar, né? E como você vê dificuldade de mostrar o valor até nisso, porque, assim, beleza, vou pegar uma IA e ela faz isso aí para mim, que você está oferecendo, né? Você vê que os empresários estão com essa dificuldade também, eles estão tentando aplicar mais AI, como é que você enxerga no que está sendo entregue? O que acontece, né, Rafa? O problema da AI é que, assim, são poucos aqueles que realmente aplicam AI
lá do core mesmo, que é tipo, pô, vou criar um agente, ou eu vou fazer o meu próprio modelo. Ainda são poucas pessoas que estão nesse nível, né? A maioria faz o quê? Cria uma casca ali, usa uma API do ChatGPT, ou do Claude, ou do Gemini, e trabalha com API de IAs que estão aí, né? E não usam modelos próprios, né? Então, até que ponto que isso é de fato, né? Usar ali, aí fica aquela discussão, né? Tem gente que diz que isso é IA, outros dizem que não é, outros dizem que é uma IA refinada, porque aí faz ali um tratamento em cima do input, do output, etc. Enfim. Então, assim, e a cibersegurança, ela tem uma complexidade maior em cima do estudo da IA, né? Porque é uma das poucas áreas hoje que a gente tem, onde a gente tem IA contra IA, né? Que é o ataque e a defesa. A gente tem os atacantes usando a inteligência artificial e os defensores ou os sistemas, né, que fazem a defesa, firewalls, hoje com IA, etc. Só que aí tem uma série de problemas, né, cara? Falso positivo, muita coisa aí que muita coisa, muito gap ainda que precisa ser resolvido, né? Mas certamente isso que você falou aí eu achei interessante que você falou, né? O cara acha que vai vender para o engenheiro, né? O engenheiro é o último que vai ver aquele negócio, cara. O engenheiro vai receber, tipo, ó, comprei um negócio aqui para você, né? Tá aqui, agora usa aí e tá feito. Às vezes eu vi muito isso, tipo, tanto na Único ali, quando trabalhei na Embraer, que é você tentando vender produtos, quando você ia direto para o técnico, ou ele não tinha grana para comprar, porque o orçamento não estava com ele, ou ele tinha medo de comprar porque aquilo podia tirar o emprego dele. Então, é muito difícil você enxergar só ele como o seu público-alvo, porque ou ele não vai querer comprar porque ele tem receio, ou porque vai expor. Na cyber é muito claro isso, expõe, né? Eu trabalhava com a questão da biometria, mano, vender aquilo para alguém técnico era muito complexo, porque aquilo ia expor uma deficiência no sistema dele, ia expor uma fragilidade, uma série de coisas. Então, tem uma questão muito complexa aí de com quem falar, como apresentar o produto, com essa coisa da AI, né? Como é que eu consigo tornar aquilo mais amigável, fácil para uma pessoa leiga me usar aquilo também, né? E eu fico imaginando para os brasileiros, porque eu vi isso muito aqui usando as coisas e agora trabalhando, é diferente, né? Como o público no Brasil e como você faz no Brasil para cá. Como assim? O que tem de diferença? Eu tô só aprendendo com vocês, assim. O que tem de diferente mesmo, assim? O que você sente aí, Thiago? Cara, a parte... Uma das coisas, por exemplo, Rodrigo, que eu ainda sofro até hoje, tá? O português, não o português, só o português, mas o europeu em geral, tá? Eles são muito objetivos. Então, se há uma coisa que tem muito rodeio, se tem que muita coisa, aquela enrolação, normalmente é red flag para eles, sabe? Então, se você não tem algo objetivo, concreto ali, né? E, pô, numa interface isso é muito claro, né? O cara às vezes tem que clicar em 200 mil coisas para chegar num resultado, você perdeu o cara no meio do caminho já era. Então, essa é a primeira coisa que eu vejo assim, e eu vejo isso na parte da comunicação, mas se traduz em todo o resto, né? Então, essa parte da cultura mesmo, pô, eu falo muito sobre isso com o Rafa, com o Fernando, também com o Mal, que são as minhas referências hoje aqui de UX Design em Portugal, que é tipo, cara, você tem que adaptar a cultura, não adianta, principalmente se você vai vender para esse público, né? Você não pode esperar, por exemplo, agora eu vou dar até, fugir um pouco do tópico, mas vamos falar de marketing, né? Por que o brasileiro hoje, ele é muito bem visto em marketing aqui? Porque o brasileiro ele é muito criativo, né? Então, e aí tem um espaço muito interessante, tá? Inclusive, os portugueses gostam muito de contratar brasileiro para fazer marketing. Só que não é o marketing exatamente do jeito que é feito no Brasil. Tem que adaptar, principalmente a linguagem, a comunicação, algumas coisas, não é só, tipo, chegar e fazer, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que uma das coisas é a cultura, assim. Não tem como você chegar a achar que uma interface... Eu acho que para a gente traduzir aqui é bem isso, né, Rafa? Uma interface que funciona no Brasil não vai funcionar em Portugal, meu. Ponto. A não ser sem falar que eles... A não ser que você vai vender só para os 500 mil brasileiros que moram em Portugal. E aí acabou, né? Sem falar que eles estão num estágio de experiência com o uso de produto digital diferente do Brasil. Teria como falar assim, é mais avançado, menos avançado? Não. Entendi. Não precisa detalhar, entendi. É do outro lado. A gente tem que falar, pô, eles assumem, a gente conversa tranquilo, eles assumem.
A parte Porque até não existia, mano. A pandemia que tem forçado muito eles, desde a pandemia, né, Thiago? Que tem forçado muito eles a caminhar de fato. Cara, uma trivia, uma coisa piada boba. Tem uma coisa que chama Eurovisão e o Festival da Canção, né? O Festival da Canção é um festival de música, igual tinha no Brasil na década de 80, 70, que é a competição de música aqui, que quem ganha vai para o Eurovisão, que é toda a Europa concorrendo. A gente chegou aqui, a votação é telefone. A votação é indo pelo telefone. E a carta das finanças? O Big Brother no Brasil não usa votação por telefone há 15, 20 anos, sei lá. Pelo menos, 15 anos. Então, aí, esse ano, eles colocaram um portal para você votar. Mas você paga. Tem que botar o seu cartão lá para poder votar. Então, esse é o nível de relação com o digital que tem aqui. Aí você vai entregar um produto de cibersegurança e tal. Mano, não adianta você vir com a solução mais escalafobética do planeta que funciona para os Estados Unidos e nem para os Estados Unidos funciona, para começo de conversa. Que funciona para o Brasil, que vai funcionar, mano. Porque o povo tem mais controle do que está fazendo. A gente no Brasil já está num nível mais avançado de deixar o próprio sistema fazer por si só algumas coisas. E isso vem do quê? De conhecer a persona, de entender um pouco mais quem que vai receber isso, como é que vai usar isso, qual é o contexto dele. Aquelas coisas bestas, Rodrigo, do tipo, o que que essa persona usa? Você tem que descobrir, porque assim, pô, esse cara vai na repartição pública pessoalmente ou ele usa o app? Isso já diz completamente como é que você tem que construir esse produto, tá ligado? E é legal porque isso me mostra também um espaço de oportunidades, né, Thiago? Gigantesco, então. Total. Se você tem um nível de não sei, maturidade, atraso, ou forma diferente, né? Eu acho que é um contexto que não exigiu, assim. E tem uma pegada, tá? Porque não é só Portugal. Parece que tu fala assim, cara, você vai na Alemanha, é papel... Pô, é papel, você vai no banheiro, o cara te emite uma carta registrada, assinada para você entrar no banheiro, entendeu? Exato. Não, é o contexto dele, ele é mais seguro ter aquela papelada. É europeu com raríssimas exceções, tipo Estônia. Estônia é um mundo à parte. Né? É avançado, já é digitalizado. A Estônia é o único país digital. A criança nasce com um token digital que é a identidade dela. Uau. A Estônia é sensacional. Você consegue abrir uma empresa, tá, à distância, abrir conta bancária com um certificado digital que você faz à distância. Claro, tem que ir na embaixada, botar lá digital e tal. Mas você vira um e-residente, né? É o único país no mundo hoje que acho que tem mais um ou outro, mas é o referência, tá? Todo mundo isso que você está falando é para estrangeiro, porque quem nasce lá, Lemos, literalmente não precisa de nada. Assim. Exato. O voto, né? É eletrônico, tudo eletrônico. Cara, na Estônia, que é o único lugar na União Europeia toda que eu fui, tá? Não fui em todos os países ainda, mas de todos os que eu já fui, o único lugar que eu vi, por exemplo, que já tem aquela entrega automática, sabe aqueles robozinhos de entrega de comida? Sim. Cheio. Da Bolt, né? Que a Bolt é da Estônia, né? Sim. Então, cheio, cara. Cheio desses robozinhos entregando comida lá. Eu não conseguiria imaginar um negócio desse em Portugal, sendo bem sincero. Por diversos motivos, ladeiras, inclusive, coisas do tipo, aqueles, né? Não, e, cara, tem uma configuração de população também, né, Lemes, que acaba interferindo na forma como os produtos evoluem. A população mais idosa, tudo isso tem... E no Brasil, muita coisa é mais evoluída, se a gente puder usar esse termo, pela necessidade também, né? Então, você fala assim, o sistema bancário brasileiro é o sistema, eu posso dizer, talvez, que é o mais evoluído do mundo. O sistema bancário. Mas por quê? Eu sempre falo aqui para a galera, por quê? Porque a gente, de fato, precisa. Porque o brasileiro coloca a prova, né? Isso. Exato, assim, você está o tempo inteiro... Quando eu fui a primeira vez aqui numa palestra da faculdade explicar o que a Único fazia com biometria facial... Cara, muitos não entendiam por que tinha que ler a face para poder acessar o banco, assim. Eles não conseguiam entender o conceito ali daquele risco que a gente sabe que tem. Quando eu trabalhei em banco, eu lembro que eu conversando com o pessoal de segurança, uma funcionalidade nova lançada em questão de segundos já tinha 200, 300 ataques. Tipos de forma de tentar quebrar aquilo. Então, assim, é óbvio que tem que ser muito bom nesse sentido. Exato. Né? E você tem exigências maiores por concorrência, né? Existe uma concorrência muito grande.
A gente está falando de uma população gigantesca, né? Então, assim, não tem... A gente brinca, que a gente acha que é desorganizado e tal, mas, mano, vacinação de Covid em São Paulo quando eu estava aí. Meu irmão, um primor de organização comparado ao que eu fiz quando eu cheguei aqui para tomar a terceira dose. Só que, cara, a quantidade de gente que tinha indo tomar vacina onde eu tomei em São Paulo devia ser o Porto inteiro, entendeu? Então, é exigido um nível de tecnologia que aqui também talvez não tinha necessidade. Mas então você precisa entender isso, porque eles têm uma carência muito grande de questão de cyber. A Europa como um todo, mas Portugal também sofre muitos ataques. Vira e mexe, a gente vai lá e o sistema de finanças caiu porque alguém invadiu e blá, blá, blá. Eles precisam, os piratas de internet, né, que eles falam. Tipo, precisa. Mas como é que você consegue entregar um produto que eles consigam usar, que eles saibam usar, que faça sentido para eles, que se comunique com eles, no contexto deles? Não adianta chegar e assustar eles. O cara vai invadir, vai... Não é assim que funciona. Eles nem têm esse conceito na cabeça, entendeu? A gente está falando da galera que ainda tira dinheiro no caixa que fica na calçada. Então, não é o mesmo nível de comunicação e forma de venda, né? Assim como a usabilidade talvez não precise ter todos os critérios de segurança que se tem no Brasil, por exemplo, entendeu? Exatamente. Então, isso é muito interessante ter que... E eu fico imaginando que esses caras, quando entram aqui do Brasil, o maluco tá no Nordeste, o maluco tá no Rio de Janeiro, em São Paulo, com uma startup, um negócio desse. Ele deve ficar muito impactado com a diferença do discurso. Não deve tomar muito não, né, no começo. Sim. E aí vem a importância de ter uma incubadora, né? Ou ter uma pessoa que consiga fazer primeiro essa tradução e amenizar um pouco esse impacto, né? Porque é muito grande. Assim, a diferença é exatamente aquilo que você falou, assim. Como a tecnologia aqui ela não está no mesmo ritmo que a do Brasil, o crime também não está no mesmo ritmo do Brasil, é óbvio, né? Então a gente sofre, aí você falou de banco aí, né, Rafael? Eu sou perito forense lá no Tribunal de Minas Gerais, cara, é brincadeira a quantidade de fraude que o pessoal aplica nos idosos lá de consignado, cara. Do Exato. tipo, peguei um caso esses dias aí, do tipo, vou te dar aqui, você vai repetir o áudio comigo. Eu aceito pagar não sei o que, descontado na minha folha. Que tipo de... Sabe? Aí chama até de golpe da cafeteira agora, não sei se vocês viram essa. Golpe do cafeteiro é tipo, o cara chega lá e diz, você ganhou uma cafeteira, tal, leva a cafeteira embaixo do braço, entrega pra pessoa. Mas você tem que tirar umas fotos aqui, que eu tenho que provar que eu te entreguei a cafeteira, não sei o quê. Depois pega aquela foto, faz deepfake, faz empréstimo, faz não sei o quê. Ou seja, começa a abrir brecha, né? Coisa que eu nem imagino aqui em Portugal, porque não dá para fazer conta desse jeito, né? Não existe. Essa biometria facial aqui, ela não está avançada como no Brasil, só que os avanços, eles trazem esses problemas, né? Então, o avanço sem falar que muitos nem usam o digital, propriamente dito, né, mano? Exato. Muito SMS ainda, né? Carta. Cara, o Mal estava me contando, Thiago, que tem um banco lá em Aveiro que tem literalmente saída para moeda e na hora de você tirar o dinheiro, sai moeda, ou você pode depositar moeda. Eu vi o caixa eletrônico ontem com moeda. Nem acreditei que isso existe ainda, cara. É uma... Meu Deus do céu. Eu não tenho ideia do que seja isso. Mas isso é um grande desafio interessante, cara, porque assim, como é que você projeta para uma população que ela é multifacetada nesse aspecto? Assim, você tem uma galera mais nova que está usando bancos digitais, né? Tem crescido muito aqui, principalmente Revolut da vida, essas coisas que estão vindo. Mas também tem uma outra população que você não pode ignorar, porque como o Thiago falou, se você vem com uma solução de cibersegurança, se você não entender como é que esse cara mais velho aqui lida, foda-se, a sua solução não vai resolver o problema, entendeu? Se ela não resolve o cara que tira moeda na rua, ela não vai resolver esse problema, entendeu? Você precisa entender isso. E aí é pesquisa, é entendimento, é aprofundamento, é o valor da incubadora de inserir ele dentro desse contexto, né? Porque eu falo isso muito, não sei se você sente isso, Thiago, eu queria te ouvir disso, que o cara faz o seguinte, o Rodrigo, ele sabe de uma coisa que vende muito no Brasil, que dá sucesso. Lembro quando meu pai veio a primeira vez, ele falou assim, como é que aqui não tem isso? É só vender. Eu falei, pai, você sabe lá se eles querem isso aí, que você vende pra cacete no Brasil? Então vamos vender lá também, é assim que funciona.
Não é, tipo assim, o açaí aqui é um sucesso, mas eu acho que isso é um milagre, porque tem outras coisas que a gente sabe que dão muito certo no Brasil, mas não vende. Então é a mesma coisa. Eu não sei se você vê isso, se você encontra gente vindo com ideias que, não, porque aqui dá certo, vamos fazer lá também. Muita gente vem sem fazer esse estudo, né, de mercado. Tem uma história aí, eu não sei contar ela direito, mas de pão de queijo, né? Que o pão de queijo aqui ninguém sabia o que era, né? Agora você já até vê com mais frequência assim Os nas mercados já padarias, têm. nos mercados e tal. Mas, quando alguém tentou assim, vou iniciar aqui uma produção de pão de queijo, não sei o quê, ninguém nem sabia o que era aquilo. Tipo, você vai entrar, né? Vai introduzir aquilo. Então, eu acho que o mesmo se aplica a qualquer produto, né? E depois tem uns que nem entram, né? Por exemplo, queijo coalho é uma coisa que é proibido de importar aqui, né? Para proteger, tem aquela questão. Eu compro. E aí o que os caras fazem? Começaram a produzir aqui em Portugal, né? Exato. Aí é outra pegada. Então, assim, tem tudo isso. Pô, não posso importar, então vou pensar numa outra forma, vou talvez produzir lá. Claro, vai ser muito mais burocrático, né? No começo vai ter um investimento super gigante, porque eu vou ter que fazer a produção, né? Não vou poder. Mas, enfim, são essas adaptações, né? Esses estudos. E tem aquelas coisas que não dá de jeito nenhum, né? Que a burocracia. Eu tenho um amigo que tentou iniciar um negócio de cerveja artesanal, no fim ele acabou desistindo, porque a burocracia foi tanta que ele falou, cara, eu não quero mais isso aí, esquece. Interessante, e é muito interessante o que eu estou ouvindo de vocês, porque aí a gente fica imaginando, por que uma empresa, um banco do Brasil, que é todo, né, um banco no Brasil, que é todo digital, tal, moderno, não expande para a Europa? Não é só por uma questão legal, é uma questão estrutural também, né? Tipo, vamos falar assim, um Nubank da vida, que é 100% digital. Cara, não tem nem cultura de adesão da forma de trabalhar, né? Exato, e tem a questão do, assim, vamos lá, ele está no México e ele já declarou que vai para os Estados Unidos. Não sei se já começou. Que México, nível Sim. de tecnologia e tudo mais, Estados Unidos. Não, e até culturalmente é parecido com o Brasil, né, cara? Tipo, na época a Único, ela foi para lá porque tanto os problemas de segurança quanto a evolução tecnológica e a quantidade de fintechs e tal era no nível parecido com o do Brasil. Então, você consegue chegar lá com uma solução, mesmo assim tem uma dificuldade. A gente do Mercado Livre, a gente tem escritório no México. Mas a Nubank já anunciou nos Estados Unidos também, e mesmo assim é muito difícil, diferente. Mas a Europa inteira, se você não entender o contexto dela, na época a questão da biometria facial, mano, você não chega aqui metendo biometria facial. Você está falando de um continente inteiro que tem regras super rígidas sobre privacidade, sobre um monte de coisa, entendeu? Então, isso tudo também acaba sendo um limitador. Você não pode simplesmente chegar... Pô, isso é uma ideia muito... É o que a gente fala, tipo, cara, aqui também tem, mas vamos lá, o Poupa Tempo de São Paulo, né? Eles também têm aqui uma similaridade. Eles falam assim, cara, o Poupa Tempo é a melhor solução, vamos fazer lá. Eu falei, não, calma. Você sabe se é possível? Você sabe se existe uma burocracia muito grande, como o Thiago falou, que vai inviabilizar o que você está querendo construir? Porque no Brasil talvez seja mais rentável, porque é um pouco menos custoso você gerar isso do zero. Lá não. Lá você vai ter todo... Exemplo besta. Cara, o cara do Uber aqui, por lei, ele é uma empresa. O cara que trabalha no Uber aqui, ele abre um MEI. Não sei nem se é um MEI, né, Thiago? Acho que é o simples, né? É como se fosse um MEI, como se fosse um MEI. Ele abre um MEI daqui para poder trabalhar, porque ele não pode ser informal. Não pode ser informal. Então, tipo, o cara chega assim, vou ser Uber. Calma, não é tão simples assim. Né? Então, isso tem que ser entendido, porque senão você não consegue, mano. Porque é isso, vou abrir no... Cara, você sabe se na Europa lida bem com isso? Como é que você vai entrar num mercado em que eles têm uma alta segurança para isso e aquilo outro? E aí, toda essa ajuda de contextualização, a incubadora faz, Thiago? Como é que funciona assim, esse processo? Hoje a gente tem principalmente, esse é o foco principal da incubadora, né? São dois pontos que eu digo, assim. Um é essa transição cultural, que é entender, né? Ajudar o cara a entender, esse caminho aqui, vai por ali. Ouvir, em 10 minutos de conversa, eu já consigo dar um monte de yellow flag, às vezes red flag pro cara, e digo, cara, é assim, vai por aqui, vai por ali, não dá. Claro, tudo vai depender também do apetite do cara, da disposição dele, porque, assim, tem que ter paciência, e aí eu já gosto de ser transparente desde o início, sabe? Dizer, cara, isso aí,
você quer transformar, não é assim, pode ser que você consiga, mas você tem que ver que vai ter um longo caminho, o pessoal não faz desse jeito, pode ser que você tentando, às vezes você consegue, né, mostrar uma coisa diferente. Pô, Steve Jobs foi isso, né, cara? É questão de revolução também, né? Eu acho que tem uma oportunidade aqui também para a gente mudar algumas coisas, né? Não quer dizer que a gente vai impor tudo, mas, pô, de repente, vamos começar agora, então, a ver aí a possibilidade de fazer contratação por biometria facial, sei lá, vamos começar a implementar umas coisas disruptivas aqui, vamos chacoalhar o esqueleto, né? Mas tem que estar com o pé no chão, entende? Tem que estar ciente de que vai ser super difícil, que, pô, se você não estiver preparado, você vai torrar a grana toda e não vai conseguir, né? Então, tem que estar bem calçado nesse sentido. E aí, as mentorias que a gente dá na incubadora é justamente para isso, né? É para que a pessoa não perca muito tempo, cara. Assim, eu vou ter 7 anos, cara. Então, eu consegui em 30 minutos passar para o cara o que eu aprendi em 7 anos, entendeu? Eu acho que isso tem valor, né? E eu acho que esse é o trabalho, sabe? Eu acho que esse é o... É interessante, porque não é uma questão só de ter dinheiro, né, Thiago? Não é só ter capital, chegar e ter dinheiro. Não é só isso, né? Você explicou agora, cara, não. É uma lista de to-dos aqui que você precisa cumprir, não é? O dinheiro pode dar para ele uma tranquilidade dessa questão que o Thiago falou do apetite ao risco, né? Ou seja, puta, se a coisa que ele quer implementar e de toma adaptação, um tempo, né? De adaptação e tudo mais. O dinheiro é a garantia de que ele tem aquele tempo. Talvez para segurar. Mas ele tem que ter dinheiro e vontade de. Não é? E planejamento. Porque sem isso você não tem como... E seguir os conselhos do Thiago. Cara, e eu gosto de usar muito assim, ó, depois que eu aprendi essa frase, alinhamento de expectativas, tudo mudou na minha vida. Eu acho que é muito importante, cara, em qualquer coisa na nossa vida, não só em relacionamento, mas numa venda principalmente, cara. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn sobre isso. Eu rejeitei um cliente que queria fazer uma perícia lá de criptomoeda, porque eu já saquei que o cara queria identificar o cara que roubou as criptomoedas dele. Eu falei, cara, a chance é muito baixa. Eu vou te cobrar 5 mil euros de 20 horas aqui, eu vou só perder tempo não, porque eu vou te entregar um relatório para te dizer que não dá para encontrar o cara. Então, assim, não vou fazer, sabe? Vou recusar, cara, porque a expectativa não está alinhada, já identifiquei. E poucas pessoas, né? Poucas pessoas fazem isso. E eu acho que esse é um ponto, assim, que é importante. Eu gosto sempre de alinhar essa expectativa, sabe? Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para o empreendedor quando ele está vindo é, cara, o que você quer? O que você quer fazer? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Cara, não vai ser desse jeito. Você está preparado? Ah, então, beleza. Muita gente dá meia volta e vai embora. Cara, não é o momento, vou para outro lugar, vou para os Estados Unidos. Cara, tem muita coisa, tem outras opções, né? Ah, você quer só abrir uma empresa? Pô, tem Estônia, faz aí com um e-residente, sei lá, meu. Você não precisa, né? Enfim, é muita coisa, cara. E outras coisas também que a gente não falou ainda, né, Rafa? Mas, assim, o mercado português é muito pequeno, né? A gente tá falando de 10 milhões de pessoas. Às vezes não dá nem um estado do Brasil, nenhuma cidade, às vezes, né? Sei lá. E não são 10 milhões ativas, né? A gente está falando aqui do todo, né? Exato. Você então, deve ter uns 7 milhões ativos aí, sei lá. E fora características demográficas, né? É um país já de pessoas mais velhas, né? Acesso... E muito concentrado, Lemes. Assim, você pega... Sim. A concentração é toda no litoral, e a grande concentração está em Lisboa e um pouco aqui para o Porto, subindo e tal. Para dentro quase não tem, ou seja, tem essas milhões de pessoas ainda em outros territórios que estão em outra fase de vida. Estão consumindo outro tipo de coisa, não compram esse tipo de coisa, assim. É muito localizado. E eu acho que, além disso, né, Thiago, a concorrência é grande, né? Porque é um mercado pequeno e você está concorrendo com outras pessoas que já são daqui. Mas, ao mesmo tempo, tem uma vantagem que é seu bracinho para a Europa, né? Você consegue servir outros países, né? Isso. É assim, eu digo que é um país, igual vocês estavam falando, né? É um país de muitas oportunidades, tá? Porque tem muita coisa para ser feita em Portugal, né? Que não existe, muita coisa que realmente tem espaço e tal. Só que tem que ver aí, volta ao que o Rodrigo falou, né? Quão disposto a pessoa está, qual é realmente a vontade dela de fazer acontecer isso, né? Porque, assim, cara, Portugal, de longe, vou dizer para vocês, até agora, acho que o melhor país para morar que eu já vi, assim, questão de qualidade de vida, segurança, pô, não tenho o que falar sobre isso, cara, é sensacional. Agora, dependendo do momento que a pessoa tá, pô, quero fazer dinheiro, vai se frustrar, cara, não adianta. O cara vai chegar aqui
e não, as coisas não vão andar, ele vai se frustrar. Começa pela imigração, né, Rafa? E a velocidade não é a velocidade que a gente está acostumado. Entendeu? Cara, tem gente que não entra na cabeça, tipo, esperar 1 ano para ter uma residência. Cara, é a realidade, meu. Você tem que vir preparado, senão é isso, cara. Pode ser que mude? Pode ser. Mês que vem, talvez os caras eliminem o backlog e comecem a andar. Pode ser, mas, vou contar com a posição da estrela, né? Não é assim. E esse ponto do dinheiro é muito bom mesmo, o que o Thiago falou, porque muita gente vem para a Europa em geral, tá? Mas falando de Portugal especificamente, achando que está indo para os Estados Unidos, né? Porque a gente cresce no Brasil com aquela percepção de você vai para os Estados Unidos, passa sufoco, trabalha, ganha muito dinheiro e volta, sei lá. Ou manda dinheiro para o Brasil. Esses sonhos aleatórios que o brasileiro tem. Aqui isso não é assim, mano. Esquece. Você não vem para cá para fazer dinheiro. Não é... Porque eu tô falando de grandeza de número mesmo, né? Você vai para os Estados Unidos... Né? Você vai para os Estados Unidos para ganhar 6, 7 mil dólares. E aí, para você trabalhar... Você vive meio apertadinho ali e manda essa grana de volta para o Brasil... Porra, 6 mil dólares, né? 30 mil reais, né? Então... É um bom negócio que você está fazendo. Aqui... Apesar de ser 6 vezes também, você não ganha os 6 mil dólares. Entendeu? Então, não dá para você ficar... vou viver num aperto. E, olha, tem realidades. Óbvio, gente, eu estou falando não dá, parece que tem realidade diferente. Mas sim. Você não vai vir para cá passar um apertinho e ficar mandando dinheiro e achar que isso vai mudar a sua vida. Porque são países, principalmente Portugal, como o Thiago bem descreveu, em que o foco é a qualidade de vida. Você pode ir para uma Alemanha, você pode ir para uma Inglaterra, que aí tem uma pegada um pouco mais agilizada, não é tão agilizada assim, mas um pouco mais agilizada, que talvez você encontre isso. Mas ter essa percepção é importante. E, cara, e voltando para a UX, que é você entender isso, também te ajuda a entender para quem você está vendendo, porque eu falo muito isso, a galera vem aqui me visitar e ver algumas coisas. Cara, café. Eu adoro ir de manhã, vou para uma cafeteria, tomo meu café com leite ali. Eu não tomo café, o Rodrigo sabe, tomo meu café com leite e vou ler meu livrinho. Beleza. Mano, não existe a chance de você entrar num café e ser atendido em 5 minutos. Pegar seu café e ir embora. Isso não existe. É fast food, né? Não é como São Paulo, não é como, assim, óbvio que aqui tem Starbucks e é rápido, etc. Mas, na essência, você vai passar um tempo. Você vai num restaurante aqui, os caras estão lá passando um tempo comendo, entendeu? O estilo de vida, né? O estilo de vida é outro. Então, você tem que vender algo que se encaixe nisso. Agora, tem muita oportunidade? Tem, por quê? Muito estrangeiro vindo morar, muito brasileiro vindo morar, muito imigrante, muito turista. Essas pessoas começam a ter uma percepção, uma exigência diferente da quem mora aqui. É o que o Thiago falou, alinhamento de expectativa. Exato. Né? É isso. Gente, a conversa tá boa. Thiago, eu sou o cara do relógio aqui. Alguém tem que ser, né? Alguém tem que ser, porque se depender do ti, desencana. Cara, adorei trazer você. Acho que dava pra gente explorar muito mais coisa ainda. Vai faltar tempo. Então fica até o convite para você voltar, pra gente ter mais tua visão. Pô, essa questão do empreendedorismo aí, animal. E se alguém quiser te procurar, para inclusive tirar dúvidas, conversar... Investir em Portugal. Investir em Portugal. Quais são os acessos? Onde te encontra? Cara, hoje eu estou muito ativo no LinkedIn e no Instagram, tá? O meu Instagram é @ThiagoCyberTech e LinkedIn é só procurar Thiago Vieira lá, é fácil de achar. É só mandar uma mensagem, tá? Tô sempre à disposição lá, sempre tô ajudando o pessoal, dando alguma dica. E enfim, se a pessoa depois estiver disposta a dar o próximo passo, a gente está disposto aí, tá aí disponível para ajudar. Com certeza. Boa. E vai estar tudo aqui na descrição, os links que o Thiago acabou de citar, então é só você clicar ali e já trocar uma ideia com ele. E é isso. Boa! Show de bola. Encerramos por hoje? Porque para você está tarde, né? Para você está tarde. Para mim não, eu ainda tô... você tá... Gente, então vamos nessa. Obrigadão mais uma vez, Thiago. Valeu, Buriti. Se você gostou da live, dá like, comenta, marca a gente. E vamos nessa. Até o próximo. E beijos. Beijos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu, Thiago. Um abraço. Valeu. Tchau.